Olá! Mais uma live Falou e Disse no ar e hoje o nosso tema é educação online. Gente, esse tema tá bombando aí, né? Principalmente em grupos de pais, galera de faculdade. É muita novidade, é uma ferramenta nova para muita gente e é um desafio, né? A gente foi apresentado a esse tema, né, de uma maneira inusitada. Então, a gente hoje tem muita coisa para falar. Nossa convidada já está aqui na sala, Michele Cruz, que é mestre e doutora em comunicação. Nossa, ela é muito chique, gente. Ela é muito maravilhosa. É uma grande amiga também, jornalista. E a Michele é professora do ensino superior. Então, ela está vendo de perto esse dia a dia, né, das questões em relação a professores, em relação aos alunos, em relação às instituições. Então, assim, são muitas dúvidas, né, que surgem nesse momento de adaptação com essa ferramenta da educação online. Vou convidar a Michele para entrar aqui. Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindos, as pessoas estão entrando aí. Bem-vindos, boa noite. Mais uma live Falou e Disse começando. E a gente está esperando a Michele entrar aqui para começar a nossa conversa sobre educação online. O pessoal entrando aí. Adriana, bem-vinda. Muito legal. Deixa eu ver se a Michele está conseguindo entrar. Segue, Cruz, adicionar. Vamos ver. E é isso, gente. Semana que vem a gente tem mais live. A gente vai falar com um empreendedor chamado Flávio Correia. Ele é o CEO do grupo Flaviense, é um dos players, um dos maiores players de madeira aqui do Rio, de madeireira, né? E obrigada, Adri. Tia Solange, um beijo. E ele vai vai dar dicas para a galera de empreendedorismo, né? Para os empreendedores, falando da crise, enfim. O Flávio está super aí na linha de frente, inclusive a Flaviense está participando da construção de um dos hospitais de campanha aqui do Rio. Então, é um trabalho bem bacana que ele faz. Beijo, tia Solange. Obrigada, Adri. Deixa eu ver, Michele não está conseguindo entrar. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vamos tentar de novo. Então, a gente vai ter que sair e voltar para começar de novo. Consegui. Oi, olá, pessoal. Olha ela aí. Tudo bem? Boa noite. Boa Bem-vinda, noite. Michele. Obrigada pelo convite. Oi, Imagina. pessoal, tudo bem? Pessoal que está na sala. Já Beijo tem a a Adri, todos. já está aí. Tia Solange, mãe da Jordana, já está Que aí. bacana. Olha, É Elisa isso aí. Farias, que era lá do Globo. Elisa, querida, bem-vinda. Michele, muito obrigada. Eu que um agradeço a gente falar desse tema que está tão em ebulição aí, né? Que é educação online. Sim. Então, Rafa, entrou agora também marido da Cupolilo. Oi. Legal, o pessoal está chegando. Gente, bem-vindos. E aí a gente vai falar então hoje aqui dessa questão da educação online, né? Que está em ebulição, está todo mundo aí aprendendo. Eu falo que está todo mundo trocando a roda do ônibus com o ônibus andando, né? Porque a gente está assim, cada dia um dia. Eu sei porque eu tenho uma filha em casa. A Adriana aí te mandando mimi, olá. Oi, Dri, tudo bem? Oi. E aí a gente Solange, sabe, né? Tia Solange. A gente sabe que está sendo um grande desafio para pais, para os alunos, para os pais, para as instituições, para os professores. Então, eu queria que você primeiro falasse um pouquinho de você, né? Eu já te apresentei, você é mestre, você é doutora, você é maravilhosa, né? Em comunicação. Obrigada. Já está aí na área acadêmica há um tempo. E aí está vendo de perto toda essa rotina da educação online acontecendo nesse momento da pandemia. Mas conta um pouquinho de você e depois a gente vai entrar aqui no tema em si. Bom, pessoal, boa noite a todos. A rotina, acredito, né, que de todos não está sendo muito fácil, porque a gente está tendo que conciliar o home office e o home office do professor.
nós estamos em esquema dentro do nosso horário de trabalho, né? Então, por exemplo, eu entro em sala às 7h30 da manhã, então eu acordo às 6, enfim, né? E me organizo e fico nos meus horários de aula, né? Dando as aulas ao vivo. Mas, enfim, e fora do horário de aula, nós temos que preparar as aulas, e esse preparo de aulas, ele naturalmente está um pouquinho diferente, porque a dinâmica do online, ela é bastante diferente, ela te exige uma metodologia muito mais ativa, um conteúdo bem resumido e bem, né, fácil de entender para os alunos. Então, eu estou tendo que adaptar não só a dinâmica das minhas aulas, os conteúdos, mas também adaptar essa rotina Eu tenho uma filha de 4 anos, né? Então, adaptar a rotina dela, né, em casa, enfim. É um desafio, né? Eu fiz uma frase que eu acho que resume isso tudo. Ninguém estava preparado. Eu acho que isso é um fato. Você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que por mais que você já desse aula de EAD, que você já era professora de EAD, né? Isso que eu ia falar. Você já tinha essa experiência do EAD, mas a questão hoje não é um EAD simples, né? Não. É uma outra coisa. Então, eu queria até que você fizesse essa comparação, porque as pessoas vão falar assim, EAD já existia, ok, mas não é da forma que está sendo feita agora, né? Então, o EAD, ele tem duas modalidades, né? A graduação à distância, que funciona nesse esquema, né, das aulas online, ao vivo, enfim. E tem as disciplinas online dentro da grade das faculdades, assim, por exemplo, como se você puxa um semestre, aí você puxa uma disciplina online, que aí a gente é tutor. Os tutores, eles não precisam dar as aulas online semanalmente, tá? Então, essa questão da gente entrar ao vivo, né, da gente ter essa dinâmica de você ter que estar ali no seu horário de trabalho é bem nova, porque é muito diferente você ser tutor de ensino à distância, em que você tem que disponibilizar o aluno, ele vai ter acesso aos recursos, ele vai ter acesso ao material e ele vai apenas tirar dúvidas com você. Então, tanto que nós não somos professores, nós somos tutores. Né? Tem uma diferença. Tem uma diferença. E a dinâmica é diferente também. A gente tem que entrar de 2 em 2 dias, enfim, sempre atender as dúvidas dos alunos. Agora, a gente tem que estar com essa dinâmica mesmo, a gente tem que imprimir uma dinâmica de sala de aula presencial ao online. Exatamente. Né? Então, e usando... Não, e não tem como, né? São ambientes, atmosferas diferentes. Eu pontuei aqui algumas questões, né? Que vamos ver se você concorda. Primeira questão, a qualidade da internet das pessoas. Então, quer dizer, cai um, vai o outro, vai, vem e sai, professora perdi a coisa, vai a aula, nananana. Outra questão, os computadores ou os celulares não são tão atualizados, não tem... Oi, nega entrou aí. Então, assim, Denise. A questão da tecnologia no hard, né? Na questão hard da tecnologia, que é a própria internet e o próprio aparelho. Então, isso já é um gargalo, né? Sem dúvida. Nós temos que... A gente está sendo muito mais flexível. Eu recebi uma mensagem de um aluno excelente, super aplicado, né? Enfim... E me mandou uma mensagem falando, professora, é inviável eu assistir as aulas ao vivo porque a minha esposa está em home office e ela usa todos os dados. Então a gente não consegue ficar ao mesmo tempo. Olha só. Tem essa questão da limitação tecnológica, né? E que ninguém tem, às vezes, né, uma internet de 240 mega, né? Não. Que é o máximo, e custa caro, né? Eu mesma aumentei minha internet ontem, R$150 para você ter uma internet de 240 mega, que é o topo, né? Que a NET não oferece. E também assim, aí você consegue pagar a sua internet, mas e aquele professor que não consegue? Exatamente. Aí quer dizer, a instituição vai ter que ter, né, ajudar de alguma forma para aquilo funcionar. Então, assim, é muito detalhe, né, para esse processo
né, rodar. E Sem aí, assim, dúvida. você no dia a dia está recebendo que tipo de queixas, né? Assim, tanto do lado, você está do lado dos professores, você está ouvindo os professores falar, e do lado dos alunos. Né, do teu caso não são os pais, porque a gente está falando Uhum. de adultos, mas assim, no meu caso como mãe, eu vejo as mães bombardeando no WhatsApp, reclamando que a escola não fez isso, que a escola não fez aquilo. Então, quer dizer, é uma série de insatisfações que você ainda tem que lidar, né? Ah, sem dúvida. Bom, a nossa preocupação como eu dou aula, né, para a faculdade, eu tenho sentido os alunos muito colaborativos e muito compreensivos, né? Ah, isso é Assim, bom. a minha experiência eu dou aula em duas faculdades, então, em ambas as faculdades, eles estão assim muito parceiros dos professores, mas os professores, Uhum. por um lado, também estão sendo compreensivos, por quê? Tem a questão da saúde mental desses jovens, que é o que a Isso, gente do mais se emocional. preocupa. A gente não Uhum. sabe como que esses jovens estão lidando, né, com a questão do isolamento. A gente não sabe como é que está a dinâmica das famílias, se tem gente na família que perdeu o emprego, se o pai teve, né, ou a mãe, Se alguém está com corona, se alguém né? está com corona, ou se alguém já teve o salário reduzido, né, ou se alguém perdeu o É. emprego, ou se o pai é autônomo. Ah, inclusive eu recebi um e-mail também de uma aluna falando que ia ter dificuldade, que talvez precisasse trancar porque a mãe era dentista e o consultório estava fechado, né? Então a gente tem esse problema da São condição muitas das questões. famílias. São Sim. muitas questões, né? São. Então A a gente Adriana está está perguntando aqui, Mimi. E a plataforma também é outro problema, né? então, a plataforma que pode falar nome de marca? Pode, né? Pode. Ah, Aqui é livre. o, Aqui é livre. é, o, as plataformas que estão sendo mais usadas, né, são o Teams, por exemplo, numa das Microsoft faculdades Teams, né? é o Microsoft Teams e o Zoom. Uma das faculdades, por exemplo, meu pai também é professor, né? Ah, e esse foi o outro obstáculo. Meu pai tem 76 anos. E aí Caramba. ele foi pego de surpresa, né? Então, Ou seja, como é que ele acessa, como é que ele sabe onde é que está o link, né? Fica aquela exatamente, então eu loucura, né? assumi mais essa função para mim, né? Então, Caramba. assim, e agora ele Para já está ajudar adaptado. ele, né? Sim, ele já está adaptado. Agora você tem um problema também geracional, porque além dele dar aula de exatas, porque a aula de exatas, né, de cálculo, ele vai no quadro, ele não tem um material preparado, Em porque casa. ele dá aula há 48 anos, então ele vai no quadro e sai montando a É. aula no quadro negro. É uma Aham. outra, né? Não é a Realidade, né? aula de humanas, né? De teoria, às vezes de É totalmente, design, é totalmente totalmente diferente. diferente, claro. Nossa, aí ele está Não, tendo. se é um choque pra gente que tem 40 e pouco, né? A gente já tem uma. Eu percebi isso nos pais da escola, assim. Ah, mas Sim, acessa aonde? Mas o dever tá num lugar, a aula é no outro, o link não chegou. Quer dizer, as pessoas sentiram essa dificuldade de acessar. Você imagina seu pai com 78 anos, entendeu? É uma exatamente. loucura. E aí, como é que você treina esses professores todos? E o tempo hábil para isso, né? Porque o tempo está Exatamente. correndo. Exatamente. Então, assim, a gente teve casos até na própria faculdade do técnico ter que ir na casa do professor. Não teve Olha jeito, só, porque senão ele olha não ia só. conseguir. E aí esse Não ia professor ele conseguir. está sendo assistido De perto, semanalmente, né? enfim, é de perto mesmo. É. Porque só que o que acontece é que a própria educação ela já vem mudando, principalmente né, enfim, em escolas privadas, faculdades privadas, né? Então a gente já Sim, tem, por exemplo, muitos professores já usam o Google Classroom nas disciplinas comuns. E sim. desde que as redes sociais, né, alguns professores ainda usam Facebook. Então, essa questão da Uhum. tecnologia, ela já estava introduzida de alguma forma. Mas muito leve, né, Michelle? Eu acho que era uma Sim, coisa muito assim, ah, de vez em quando você vai ali, mas quando você coloca isso no desafio, né? oi. Não, é bem diferente, né? Quer É dizer, o bem uso da diferente. tecnologia, ela era usada como uma ferramenta de auxílio às aulas. Isso, era Mas uma coisa agora, esporádica, né? exatamente. Agora, é muito complicado para o próprio aluno, né? Quer dizer, ele foi pego de surpresa, né? Ele está acostumado com uma
com presencial, acordar, ir para a faculdade, né? Quer dizer, a sala de aula ela é muito importante, a troca é muito maior. Eu vejo que os alunos mesmo nem sabem se comportar, né, num ambiente nem interagir, né? Nem interagir. Qual que é essa interação, né? Quer dizer, se você abre o microfone, dá interferência, né? Às vezes dá interferência de som, Exatamente. né? Teve um dia que eu não consegui dar aula, porque a própria Microsoft no dia estava deu problema na plataforma e eu tive que cancelar a aula, não conseguia. Então eu venho enfrentando alguns problemas, assim, por exemplo, no início da aula, professora, o som está muito ruim, né? E aí você tem que esperar 20 minutos até tudo normalizar. Outro dia e aí tá passando o tempo, né? Outro dia eu saí do Teams e fui para o Zoom. Ou seja, eu perdi 40 minutos de aula. Eu encerrei a reunião no Teams, criei 2 links no Zoom e aí eu consegui dar aula. Mas aí isso E aí você repõe esse tempo? Como é que funciona? Sim, não repus, eu conseguia, né? Enfim, a aula ela reduzir, é longa, né? Eu consegui reduzir. Mas se precisar... Oi, Kleber, tudo bem? Tem um amigo meu, o João, um amigo meu, que bacana, todo mundo aí. Então, Raquel, a gente, se precisar, a gente está sempre disponível, né, para os alunos, né? Enfim, a gente está e a gente fica, porque não é só aula online. A gente fica full time respondendo mensagem de aluno, das dúvidas, dos trabalhos. A gente não para um minuto, ou seja... Não, aí você trabalha muito mais do que se fosse presencial, né? Sim, e a gente não pode deixar furo, porque realmente é o único contato, né? Que a gente tem com eles e... você quer ajudar, né? Você quer que eles esclarecer aquela dúvida dele, né? E não tem como, Agora que sim, Michele, acho que uma coisa que está sendo fundamental, assim, eu percebo isso da minha filha na aula. O foco na aula. Tudo ela distrai, tudo ela pega o celular, porque ela fica com o celular do lado, que às vezes eles mandam alguma mensagem pelo celular para avisar alguma coisa da aula. Então, assim, isso tudo, imagina, quem tem uma sala, um quarto que consegue ficar, agora quem está na sala, a gente passando, não sei o que ligado, é o barulho de fora. Então, assim, como trabalhar o foco nesse momento? Ai, Raquel, difícil, né? Porque a gente já lidamos com uma geração totalmente hiperestimulada, né? Com uma geração que tem uma atenção totalmente difusa. Eles têm uma outra lógica, né? De aprendizado. Outro raciocínio, né? Um outro raciocínio. Eu acho que, por exemplo, na idade da Flora, né? A Helena também está em aula online, mas eu não estou conseguindo fazer o homeschooling com ela, porque as aulas são nos mesmos horários das minhas aulas. E aí quem faz? Sua mãe? Ninguém. Porque a gente tem um computador em casa, que é o meu, e aí ela não mas ela tem 4 anos, né? Então a educação infantil, eu acho que a gente pode relevar. Mas agora, eu não estou fazendo nada, não estou conseguindo. E aí a gente tem que dar alguma coisa, vai falhar, porque a gente não estava preparado, né? Eu não estava preparada no momento. Eu acho que o grande resumo disso tudo é não estávamos preparados. Mas, assim, eu vim trazendo essas questões, a qualidade da internet, a qualidade dos aparelhos, o desconhecimento das pessoas, né, do uso dessas ferramentas, o foco, a disciplina, a questão do investimento das escolas também, das faculdades. Assim, como é que diante disso você tem que melhorar a internet das pessoas, você vai ter que mandar um técnico para lá, é um custo para ajudar uma professora. Sim. Quer dizer, olha como é que são vários fatores para que isso funcione, né? Sem dúvida. E o que mas de qualquer forma está ficando um legado disso tudo, né? Sem dúvida. E o que eu fiquei mais impressionada, por exemplo, as 2 faculdades onde eu trabalho, numa delas, por exemplo, ela migrou 2.000 disciplinas em uma semana para a plataforma do ensino à distância. Caramba! Ou seja, né, e várias, né? Quer dizer, a escola da minha filha, por exemplo, também em 2 semanas já começou o ensino. Então, né, a outra faculdade também, quer dizer, então as instituições, aí a gente tem a questão, né? Quer dizer, as instituições privadas, elas estão mostrando que né, elas têm solução. Sim. Enfim, que elas têm conseguem se organizar com uma rapidez, teoricamente, né? Sem uma rapidez dúvida. maior.
Sem dúvida, gente, porque migrar 2.000 disciplinas para a plataforma online Nossa, numa imagina que semana, loucura, né? em É, uma semana. É uma é. loucura isso. Mas aí é aquela força-tarefa, né? Coloca um monte de gente para falar. A Denise está É, falando aqui, aula remota não pode ser caracterizada como ensino à distância. Ainda tem isso, né? isso, As aquilo que eu... questões oficiais do MEC. Essas aulas estão valendo, essas aulas não estão valendo. Como é que fica o ano? Então, assim, são muitas questões, né? Sim, Para enfrentar. sim, a Denise, ela falou uma questão certa, que é o que a gente falou, né, no início, que a aula remota, ela não é um ensino à distância, né? Porque Sim, o são ensino à questões diferentes. distância, ele tem outra dinâmica, como a É. Denise falou. Como eu É, falei, né? Eu como você como falou, explicou no começo. É que ela exatamente. começou falando sobre isso, a diferença. Ó, o Bob, um amigo meu do colégio. Oi, tudo bem? Bem-vindo. Na verdade, assim, o EAD tem outra dinâmica que você estava explicando. O professor é um Exatamente. tutor, É um né? tutor. É a tutoria, bem É a diferente. tutoria. Agora não, agora você é um professor que tem que estar Você ali praticamente 24/7 dando assistência para o aluno que está perdido, que está emocionalmente abalado, que não tem uma tecnologia legal. A Paula Janete exatamente. falando É aí, que nem o nem o MEC Mac. sabe ainda. Exatamente. Está todo mundo Está perdido. todo mundo E perdido, ainda é, sabendo como é que vai lidar com isso, né? exatamente, Paula. A gente está vivendo e aprendendo, e é muito importante a gente entender, quer dizer, que os professores eles estão trabalhando 3 vezes mais. Podem acreditar. Sim. Porque e fora a pressão, né, das instituições para que a coisa aconteça, enfim, né, para que tudo, para que a gente simule realmente essa É. segurança do presencial, sabe? E isso é muito importante, assim, não sei como é que está sendo. Como é que está sendo? Está tendo algum tipo de apoio emocional para os professores? Sei lá, algum psicólogo, alguma ajuda Ah, nesse sentido? assim, a gente tem apoio do. A Jordana está falando que esse é um novo normal, né? Exatamente. A É, gente vai viver uma nova normalidade. é uma A nova gente forma. é uma nova forma. As instituições, Raquel, elas estão, de uma forma geral, né? As coordenações, elas estão nos apoiando, sim, né? Quer dizer, dando suporte. A gente É está. importante O, isso, né? o, o grupo, né? Enfim, os colegas. Aí eu acho que também depende muito, né? Da empresa, né? Assim, eu dei uma certa sorte com o grupo, enfim, com os colegas, né? A gente troca muito com os colegas, e fora que os alunos, né? A Denise está rindo aqui. Tá rindo, é. E a É, Jordana colocou aqui, ó, em todo o processo de mudança, tem um tempo de acomodação de tudo e de todos. Então, realmente, não, deu uma sacudida geral. Agora, pelo amor de Deus, quem não se mexeu para tentar aprender o que, né, aprender um pouco sim. disso, vai ficar para trás, né? Você não concorda? Sim, Raquel, né? Isso que eu falei para você, a tecnologia, ela já vem sendo uma imposição para os Sim. professores, sabe? O Só que ensino, muita gente ainda era reticente, né? Era sim, reativo. e o ensino. Márcio. E o Oi, pessoal até Márcio. da página da Ajuda Coronavírus Brasil tá aí também. Oi, Bem-vindos. oi, tudo bem? Vedra Amália, deve ser A sua amiga. Bianca, que amor. Bem-vindos, 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 gente. pessoal. Olha, a Michelle está Ah, falando aqui de EAD, a gente está falando das questões do processo, né, da educação online, e a gente está falando das barreiras, mas a gente também está falando de legado, né? Eu acho que tem muito aprendizado nisso tudo aí. Eu acho que vai ter uma evolução absurda na forma do ensinar, né? sim. Como ensinar, eu acho que os professores vão poder ir além e os alunos vão saber responder a isso, né? A Jordana está falando aqui, né? O mundo de mudanças exponenciais. Se você não se adapta, o mundo O vai, mundo vai vai adaptar adaptar. você. Exatamente. Exatamente, Eu, Você não quer andar, mas vão te empurrar, meu filho. Vai que eu vai falei, agora, não eu tem como. falei que eu falo pro meu pai, né? Meu pai tem 76 anos e eu falo, papai, a tecnologia é o caminho sem volta, Não tem jeito, sabe? É uma não tem jeito. imposição. Quem quer estar no mercado de trabalho tem que se adequar, né? Se É. você quer estar nesse mercado de trabalho formal, né, de institucional, enfim, não tem jeito, sabe? Então, Não, não tem. e, e é, E assim, se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? Que é o que está acontecendo agora. exatamente, Então, assim, exatamente. aproveite. A dica que eu deixo, que eu falo para todo mundo, é aproveite para
estudar, vai conhecer, vai buscar, porque Sim, esse momento que você está, agora os professores estão enlouquecidos, né? Mas sim, assim, eles estão tendo que aprender, de alguma forma. Né? Então, exatamente. assim, vamos se dedicar, sabe? Tá cheio de conteúdo gratuito nas redes. Então, assim, o Bob tá falando aqui, né? Estimula e faz nascer novos autodidatas. Também é Sim, isso, né? sim, essa. Essa urgência faz a gente quer aprender sozinho, né? Você vai se Sim, virar. Eu mesma aqui, tem gente. Aliás, né? Você também está estreando em live. Assim, é. as 6 últimas pessoas com quem eu conversei estavam estreando em lives. Então, Eu e tô pessoas. estreando, Olha que legal, né? Uma ferramenta que estava aqui e a gente não usava. sem Nath, dúvida. um beijo, minha cunhada. Então, Oi, tudo assim, bem? é tão engraçado assim, a ferramenta tá aqui, e aí as pessoas ficam assim, Raquel, mas agora eu faço o quê? Mas eu vou entrar como? Mas, né? Então, assim, as dúvidas estão aí, porque a gente nunca parou para pesquisar, né? Porque Exatamente. se você jogar no Google, vai te ensinar tudo. É. E uma coisa muito interessante que está acontecendo são esses eventos, todos os eventos, os nossos eventos, né, professores fazendo as palestras. Eu acho que isso vai continuar, né? Você, Sim, por sim. exemplo, tá na sala de aula, o palestrante não pode ir até lá, você fazer uma live na hora da sua aula, ele entrar por vídeo, né? É Ou você excelente. fazer Não, vai é, facilitar muita, você muita pode, coisa. sim, você agora. Isso eu acho que vai ser uma mudança bacana, né? É, e introduzir essas novas tecnologias, né? Por exemplo, aplicativos. A gente tem uma série de empresas. Oi, Oi, voltou, acho que voltou. voltou, Deu uma travadinha. O próprio Google investe muito nessa questão, né? Como eu falei, do Google Education, e eu, Uhum. inclusive, fiz um curso chamado Propostas Híbridas na Educação, que é o ensino híbrido, né? Há Olha que legal. pouquíssimo tempo, né, É. que eu entrei, foi gratuito para o Google, para professores do Brasil todo, sabe? A Paula Então, Jané está falando aí, ó. Estou aproveitando o momento para perceber os principais gaps das crianças. Afinal, não sento com eles na sala de aula e tem sido divertido. Pois é, a gente bacana. tem que tentar tirar o melhor disso, né? E Sim, aprender. Eu acho que assim, a palavra do momento é aprendizado, em todos os sentidos, né? sim. É, Aprendizado de vida. E aí, a exa partir disso, você tira, cada um tira para sua carreira, para sua realidade familiar. Mas eu acho que a grande palavra é aprendizado. E aí, em relação ao legado, Michele, o que, que você pensa disso? Assim, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria que você Uhum. me falasse. Eu acho que a união das equipes nesse momento, assim, a união dos, como você falou, as Sim. pessoas estão sendo mais compreensivas, os alunos, essa união, essa compreensão, está sendo bonito de ver, né? Sim. Que a gente fala da empatia, né? É, Gente, outro dia minha filha entrou pelo meio da aula, né? Falando, mamãe, olha aqui, não sei, cara, olha, os alunos começaram a riram, rir, né? Pois riram, é, professora, que gracinha e tal. Então, assim, eu tem acho que essa foi questão da tolerância, né? da Ah, o Wagner. tolerância Oi, Wagner. e um trabalho em grupo mesmo, coletivo, porque, por exemplo, a, a organização dessas palestras online, a gente está precisando mobilizar alunos, né? Mobilizar equipes. A Uhum. gente quer fazer uma feira online agora, no Olha, que final, máximo. uma feira que seria dos alunos de primeiro período da faculdade toda Não, as pessoas estão mostrarem se reinventando, os seus Michelle. Assim, eu projetos. vi um lançamento de livro online, a pessoa na sala da casa dele, ele já estava com os livros para lançar. E aí, o que, que ele fez? Ele fez um lançamento online. Ele começou a ler trechos do livro. E, ó, quem quiser comprar aqui, meu e-commerce, minha conta, minha não sei o quê. É isso, sabe? As pessoas estão buscando alternativas, né? Uhum. Para poder viver nesse momento. Porque senão ou você vai sentar e chorar, ou você vai se mexer. Sem dúvida. O Marcos Vicente está falando aqui, né, que nesse momento a família inteira aprende. É isso mesmo. É E isso. tem relatos de outros professores que falam que aí a mãe, a avó entra no meio da aula, que se divertem. É muito Não, legal. é muito legal, porque Nesse torna a coisa sentido. leve, né? Eu acho que torna também leve e humaniza muito, né? Uhum. É humano, é mostrar que tá todo mundo igual, que todo mundo é Sim, igual
Eu tô na É, sala da minha casa, aí tá você no seu quarto, no seu escritório. E assim, são pessoas, né? Por trás de tudo são pessoas. Ah, o Wagner tá claro. falando aqui. O máximo para ele foi um fotógrafo online. Ah, esse caso é interessante. O cara, ele pedia para as Aham. pessoas irem fotografando e ele trabalhava as imagens das pessoas Eu para vi isso, prestar cara. aquele serviço. Não foi isso, Wagner? Depois você confirma aí para mim. Ele pedia as fotos, ele trabalhava as fotos, ele Uhum. produzia as fotos com a pessoa. Então vamos lá, agora você fica na sala, agora você fica no quarto. Ou Muito, seja, ele está prestando o serviço dele à sim, distância. a distância. Olha como você Eu, está indo além, né? e como a Jorge Bispo, que a Jordana está falando, e como a Jordana mesmo É, falou, gente, Jorge é uma Luiz. medida emergencial. Então a gente precisa fazer ficar bom, porque a gente só É. tem duas soluções. Ou entra, né, nesse esquema do ensino, ou a gente perde o ano, quer dizer, ou a gente vai é, ter que mexer no calendário, enfim. Né? Então eu Uhum. acho que é uma medida emergencial que a gente precisa tornar E, isso bom de E alguma assim, forma. Michele, eu também entendo isso, assim, vamos ser mais leve, não precisa ser aquela cobrança, tem que estudar isso agora. Assim, Olha só, a professora não deu, a minha internet caiu, a minha mãe passou mal, eu tive que levar minha mãe não sei aonde, eu tive que fazer comida para o meu filho almoçar. A vida é essa, né? Essa é a sim, realidade. Então, assim, não, sim, você não estudou, então zero, tirou ponto. uhum. Ah, não cabe mais ser assim, né? Sim, porque acho que alguém falou aqui, né? Porque são vários aprendizados, né? Agora, nesse Exatamente. momento, né? Acho que a Exatamente. criança, a gente, né? As crianças, enfim, né? E esses Todos nós, né? jovens, né? Todos nós, Todos exatamente. nós. Acho que eu brinco que nós somos uma geração mimada, né? Principalmente esses jovens, quer dizer, uma geração que nunca faltou nada, muito pelo contrário, a abundância, né? Uma época de abundância de tudo, né? De tecnologia, de recursos, enfim. E a É, Denise, exatamente, essa pandemia, ela está tá tirando as tirando as pessoas pessoas. dessa caixinha, né? De que o mundo funciona Exatamente. plenamente, É, sabe? é. Então eu acho que é um Não, momento, e você viver com muito mais simplicidade, né? As coisas podem ser muito mais simples no sentido dos recursos. Porque a gente consome muito, a gente consome, joga fora, não deu certo, você. Então, assim, essa questão toda do consumir, né? sim, Do teu tempo. Imagina, a gente tem todo o tempo do mundo agora e ao mesmo tempo não tem, né? exatamente. É o que a Jordana tá falando, vai com o que Jordana, tem e faz acontecer, sabe? é A questão isso, é Jordana. solucione, dê É, soluções. As pessoas querem é. soluções. E é uma época de criatividade. Né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele dá aula às 7h30 da manhã. E ele dá aula de economia criativa. Aí ele entra cantando na aula, e os alunos Olha que adoram, máximo. professor. Aí eu tenho uma amiga que bota uma trilha sonora para os alunos conhecerem. Trilhas Que sonoras para. Aí máximo. botou uma cantora francesa, aí depois lê um poema de Fernando Pessoa. Né? Isso dá uma Olha leveza que na aula delícia. e Não, e traz olha que cultura delícia de geral. aula. Não, e de Sim, alguma forma ele vai trazer isso depois para a realidade, quando as aulas voltarem a ser físicas, né? exatamente. Presenciais. Então, assim, É, olha como pode ser mais leve aprender, de repente, economia sim, criativa cantando, exatamente, né? E a gente né? vai jogando, né? Eu tenho um pouco de vergonha, assim, eu sou mais Não, cada um pragmática, tem seu estilo. É, cada um mas tem seu assim, estilo. eu acho bacana, né? E dentro, né? Tem disciplinas que te possibilitam uma série de coisas criativas, enfim, né? A Sim, época de do recursos, ensinar né? e de recursos e que as pessoas estão buscando essa leveza e essa criatividade mesmo, e novas formas de aprender. Né? Eu acho Hoje eu que nesse. compartilhei também uma notícia, não sei se você viu, um filme que estava para ser lançado, e como os cinemas estão fechados, eles pegaram uma atriz, acho que é a Débora Falabella, se eu não me engano, e ela está lendo Uhum. trechos do filme, está lendo alguma coisa assim, passando um conteúdo a respeito do filme até a hora que o filme possa ser lançado. Então, olha só, ela quer. A previsão do lançamento era agora, não tem como lançar. Então vamos fazer o quê? Vamos pensar, né? Uhum. Então vamos pensar que a gente tem que colocar esse conteúdo na rua. Pô, É vamos pegar uma um, pessoa que fale desse conteúdo e gere a curiosidade depois para assistir o filme. Quer dizer, é é uma, isso. é uma reconfiguração do teaser, né? A gente está É, exatamente. E a quebrando gente tá paradigma, fazendo diferente. fazendo diferente, Ó, né? a Andrea colocou aqui, ó. A Andrea, É, a Andrea, peraí, que saiu aqui da. As aulas do ensino superior estão mais lúdicas do que no fundamental.
Ah, se elas estão. Eu Algumas acho que sim. sim. Também É, acho que sim. elas talvez, algumas sim. E a gente pode usar muito mais recursos, né? Por exemplo, você acessar um site dá muito mais certo do que na aula presencial, por exemplo, né? Porque aí você Sim, compartilha na tela você acessar conteúdos da internet, né? Acessar todo tipo de material audiovisual fica muito mais fácil do que na aula presencial, que às vezes você não tem um Wi-Fi bom na sala, é, exato. você não tem a caixa de som dá defeito, você tem todos os limites da sala de aula física. Agora não, você Uhum. abre no seu computador, compartilha com o aluno e ele está ali assistindo, enfim, eu acho que a gente tem até mais possibilidades agora. A Jo tá dando tchau, que ela tá indo pra live dela, que ela também vai ter uma live agora às 9. Tchau, Ó, gente, quando Jo! acabar aqui, podem ir lá pra página da Jordana Garcia, que ela vai falar sobre mulheres em transição de carreira. Olha, maravilhoso. Gente, é Bacana. isso, assim, esse momento também de conteúdos gratuitos, pessoas bacanas falando, passando informação, quer dizer, olha quanta coisa que a gente tá, né, Exatamente. quando a gente tá conquistando e a gente tá podendo acessar nesse momento, né? Sim, Então, isso tudo até estimula o estudo, você não concorda? sem dúvida. E acho que as pessoas, no momento, elas estão procurando justamente, né? Algumas pessoas se reinventarem. Uhum. É, dentro das suas profissões, enfim, né? Ou encontrarem, né, novas habilidades, eu acho que é exatamente isso. As pessoas É. elas estão encontrando essas novas possibilidades, né, de atuar né, É um outro ponto, sim, virtualmente. sim. Eu coloquei um outro ponto aqui como ponto forte, Michele, são as parcerias. Não sei se vocês viram que o Eleva e a Estácio fecharam uma parceria para oferecer uma Uhum. plataforma para as escolas públicas aqui do Rio. E aí a gente ficou, eu falei, cara, que maneiro, né? E depois você para pra pensar, vem cá, tá, aí vai dar a plataforma e o aluno vai acessar como? A gente volta naquele gargalo Exatamente. que a gente comentou no começo, né? Da É. questão da tecnologia, da internet, da pessoa não tem internet, não tem um telefone. E aí eles agora, a prefeitura está dando chips. Eu vi outro dia, quer dizer, vai evoluindo, Uhum. cada dia é uma notícia, né? É um passo de cada Sim. vez. Primeiro, houve uma parceria aqui super válida de duas instituições para colocar essa plataforma para o ensino público que estava ficando para trás. O Enem não está sendo cancelado, Ele vai ser virtual exatamente. E em aí, quer dizer, quem outubro, não. né? Vai ser em outubro. E quem não está estudando? E quem está sem acesso? Exato. Então, assim, aí agora vão distribuir os chips. Então, olha quanta coisa que tem que ser pensada, né? Sim, aí é uma crítica realmente. Quer dizer, o Brasil ele está vivendo um descompasso aí, né? Bom, o que sempre viveu e que agora ficou mais Mais evidente. latente, né? Exatamente. Bom, as escolas públicas e as universidades públicas estão sem aula, né? Enquanto as privadas estão mostrando Tocando o que, ritmo aí, né? exatamente, e mostrando uma capacidade absurda de adaptação, né? Como eu falei, você migra 2.000 disciplinas em uma semana, tá? Olha só. Então, e todas as faculdades privadas, que pelo menos as que eu, né, tenho conhecimento, elas estão aí competitivas. Uhum. Umas, quer dizer, né, mais adaptadas, outras ainda, né, se adaptando, mas todas já montaram o seu esquema online. Agora, a gente tem que ver essa questão da desigualdade mesmo, né, Raquel? Sabe, Sim. como que existe esse Esse abismo, né? gap, né? É Esse esse gap gap. é um gap aí entre o ensino público e o privado e entre o investimento, né? Quer dizer, como que as tecnologias elas precisam ser uma das prioridades. Democratizadas, né? É. Exatamente. Elas precisam ser democratizadas e uma das prioridades, né? Sim, Na questão sim. da educação. Mas eu acho que isso vai ser uma aceleração agora. Eu tenho esse sentimento, né? Até porque é isso. Isso está latente, as pessoas estão vendo. A gente já sabia que a escola pública ficava para trás, agora mais ainda, né? Sim. Na Então, verdade, a própria internet, né, quando a internet ela surgiu no Brasil na década de 90, um dos primeiros provedores, não sei se você lembra, que um dos primeiros provedores mais populares do Brasil foi o Alternex, que foi, não me que foi, lembro. eu sei porque eu fui estagiária lá do IBASE, da ONG do Uhum. Betinho, né? Foi o Ah, do Betinho, Betinho. a ONG do Betinho, dentro da campanha contra a miséria e pela vida, ele previa
a tecnologia Olha como só, sendo... olha como era um visionário, né? Lá em 90. Exatamente. Então, a ONG, né, o IBASE, enfim, organizou, né? Quer dizer, ele cedia, né? Eu não sei assim como fala, né? Mas ele Produzia. implantou o Alternex no Brasil. Eu lembro que era de Uhum. escada. Então, dentro desse projeto, né, de que a tecnologia era um elemento de acabar, né, com as desigualdades e diminuir, né, esse abismo social. Então você vê. É, ele já sabe. O Rodrigo Baggio também, né? Até era primo da Adriana Baggio que estava Ah, aí. Lembra? Ele sim. tinha o CDI, Lembro, Centro de Democratização da Informática. lembro. Era um Sim. projeto social muito forte, eu não sei como está hoje. Mas era um projeto social muito forte exatamente disso, né? Da democratização da tecnologia, de levar a tecnologia para Uhum. lugares que têm essa dificuldade. Então, Exatamente. assim, essa questão das parcerias, essa questão das empresas se unindo, eu acho isso muito bacana de estar acontecendo. E isso realmente está acontecendo. Está tendo um movimento muito bonito de ver. Né? Então, assim, a gente sabe que é um momento de sofrimento para muitos, né? A gente vê muita gente aí perdendo os entes queridos, as pessoas Uhum. sofrendo. E a gente agora está chegando realmente no momento de pico, né? Da Sim. doença aqui. Mas assim, mas também está trazendo muita coisa, né, boa nesse momento Uhum. de dor. Mas é da vida, né? Eu acho que é a história do aprendizado que a gente falou lá atrás, né? E aí eu acho que o grande legado que vai ficar é exatamente isso, essa questão desse colaborativismo. Eu até Uhum. participei com a Jordana de uma live sobre colaboração, você ser colaborativo. Eu acho que as pessoas entendem que o outro importa, tem que entender que o outro importa, Sim. né? E aí Sim. você mudar o teu ponto de você mudar a tua atitude, mudar o ponto de vista, mudar tudo, né? Realmente é um novo normal que está vindo Uhum. aí. E na educação foi esse choque, né? Esse choque de realidade. Exatamente. E aí, como a gente falou, né, talvez a colaboração virtual, ela precisa eu estou sentindo, né, que ela está sendo mais intensa, né? Quer dizer, as reuniões mais frequentes, né? Uhum. O trabalho em equipe mesmo, como eu falei, né? Essas feiras, imagina, a gente vai organizar uma feira virtual, a gente vai ter que mobilizar Gente, isso vai muita ser o gente, máximo. vai ser muito Vai. legal. Então a gente vai ter que Mas aí vocês mobilizar. vão criar um site para expor isso? Como é que vai A funcionar? gente Como é que é essa provavelmente ideia? vai criar uma plataforma e transmitir para o YouTube, né? Fazer uma transmissão para o YouTube. Ah, que Aí a gente está mobilizando, né, as pessoas do TI. A gente precisa da disponibilidade, né, dos próprios professores, enfim, né, de pessoas para falar. E eu tenho sentido muito essa abertura, né, quer dizer, das pessoas querendo falar, colaborar, contribuir, né? contribuir. Eu acho também que um novo sentido de equipe tá vindo aí. Sim. Eu Não, concordo com sem você. dúvida. Porque eu acho que é uma mudança do ser humano, né? Ele está entendendo que a nossa essência é de ser colaborativo. É que as pessoas Sim. estavam tão, né, Uhum. consumidas pela rotina, por uma forma de viver equivocada, né? Uhum. Elas estavam andando no automático, né? Era quase que uma vida Exatamente. automática. E quando É. você tem esse break, né? Você tem essa parada brusca, dá Uhum. aquela sacudida e você fala, não, realmente estava tudo errado, né? Eu tenho esse Sim. sentimento, estava tudo errado. É. Tanto que a gente Sem. vê aí, hoje mesmo eu publiquei nos meus stories uma foto de Nova Delhi, a poluição diminuiu 60%. Uhum. Sabe, assim, você consegue agora ver o céu é azul lá, era tudo Sim. cinza. São Paulo também, tá entre as cidades que a poluição diminuiu mais nesse período. É. Então, quer dizer, é isso, sabe, a gente vivia se fazendo mal. Sim. E acho que agora, Raquel, a gente está entendendo que a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Né? Por exemplo, Total. isolamento, a gente está abrindo mão, né, da vida social Da da convivência, convivência para pelo outro proteger também, pelo né? outro, exatamente. E isso talvez que seja o mais difícil, né? Quer dizer, de É. você, aquilo que você falou, né? Da gente ter que abrir mão e como é difícil, né? Quer dizer, as pessoas entrarem, né, em contato com a própria subjetividade, né? Quer dizer, tem É. toda essa Agora, você questão. acha, Michele, que vai vir alguma coisa em relação
ao ensino de ser uma coisa híbrida, assim, ser um modelo híbrido, part-time presencial e part-time É o, presencial é o ou online? é o que a gente chama de semi-presencial. Já tem, né? Algumas, a PUC, por exemplo, outro dia eu estava pesquisando um curso, já existem cursos semi-presenciais, né? Hum. É, Aí você diz só em nível superior, porque não dá para fazer isso com colégio. Colégio acho que é uma coisa é, mais complicada, porque a criança não tem maturidade, né, exatamente. para saber a hora de entrar, não vai ter controle. Eu fico atrás da minha filha, ela começou, ela até tem responsabilidade, mas a gente tem que ficar lembrando, Uhum. ó, começou a aula, agora é intervalo, acabou o intervalo. É, Eu eu, tenho que ficar eu, cuidando. Mas o mas ensino superior, sim, né? sim, é o que eu tenho visto mesmo, né? Uma mudança muito, por exemplo, 40% das disciplinas do currículo dos cursos são online já. Olha, 40%. já é um índice muito alto, Já é né? um índice muito alto. Então a gente já vem entendendo essa mudança de uns 4 anos para cá, Sim, era sabe? gradual, é Então, porque estava vindo gradual, né? é, eu acho que vai haver opções, né? Vão haver opções. Por exemplo, de você ter o semipresencial, eu acho que as pessoas vão poder ter mais escolhas, né? Uhum, Do que, né, tem que ser presencial, né? Eu acho que ela vai poder, que esse curso ele vai ser oferecido presencial, online e semipresencial, por exemplo. Eu acredito que entendi. possa ser assim. E aí Ah, você vai e, ter, na verdade, em termos de custo, né, também fica mais barato para a instituição. sim, né? E aí eu acho que, bom, aí você vai atingir vários tipos de público, né? Aquele Exatamente. aluno que ainda precisa e gosta do presencial que a gente tem, daquele Uhum, aluno que é mais autônomo e que leva bem um curso à totalmente à distância. distância, né? Dependendo. Às vezes, por exemplo, Raquel, a gente tem um público que está fazendo uma segunda graduação, por exemplo. Esse aluno que está na segunda graduação, ele leva bem o ensino online. Né? Mas, Uhum. por exemplo, às vezes você tem aquele aluno que entra com 17 anos na faculdade, mas que ainda vai ter o presencial. É que a gente tem público para tudo, sabe? Sim, sim, exatamente. E aí eu Não, acho e que aí acho vão. que isso é interessante, você acaba atendendo, né, por nichos, né? Exatamente, aí vão ampliar essas ofertas, ou seja, as pessoas vão ter chance. Claro, quem puder pagar, tem isso É, também, né? sim, sim. Né? A gente vai ter quem puder pagar vai ter mais opções e as pessoas vão talvez, né, ter mais opções de estudar, né? Uhum. Aquela pessoa que não podia estar lá presencialmente, queria muito fazer letras, por exemplo, ela já vai poder fazer o curso dela, porque a faculdade vai oferecer o EAD, né, o ensino à distância, percebe? Eu acho que vai trazer mais oportunidades para as pessoas poderem estudar, mas De naturalmente, acesso, né, ao claro, ensino. de acesso ao ensino para aqueles que puderem pagar naturalmente. Sim, é. É, não tem jeito. Sempre vai ter essa distância, né? O que a gente precisa agora é encurtar essa distância, né? Porque a Exatamente. distância do público para o privado hoje é muito gritante, né? E aí, Sim, e aí é isso, é uma realidade dura, né? Porque quando a gente fala fica em casa, é igual você falar fica em casa e a pessoa não tem o que comer em casa. Então, assim, exatamente. é um dilema, diria eu, né? É um Sim, dilema. Porque a gente tem a consciência do que tem que ser feito, mas e aí? Né? é. E a comida na mesa da família. É, você falou uma coisa, você falou, né, dessa questão mesmo né, da subsistência, enfim. E eu tive um aluno que ele falou, professor, eu não vou entrar, é impossível para mim entrar de manhã nas aulas, que a minha casa é muito barulhenta, fica todo mundo falando ao mesmo tempo. Você, inclusive, tem que ter um ambiente propício para esse tipo de coisa, porque como que você vai ter aula online? Porque é aquela história do foco, né? Como é que você É, foca? Se tem gente passando um gritando ali, o outro falando aqui, é o vizinho. Então, assim, é tudo isso, né? é, Tem que ter muita disciplina, muita força de vontade é. E para tem, e você é estar ali olhando para aquele conteúdo, né? Exatamente, e a pessoa tem que ter condição, né, física mesmo, né, da casa, né, a coisa do ambiente da casa. Isso tudo vai É, restringindo, né? Isso tudo claro. vai perfilando e vai É, criando sem ali dúvida. um público, né? É.
Outra coisa que a gente está vendo aí é a questão das campanhas sociais também, né? Lá no São Vicente, no Colégio da Flora, Sim. eles fizeram as máscaras, foi até meu sobrinho que encabeçou lá a campanha, máscaras no muro para as pessoas de rua. Então, quer dizer, a questão social também está muito forte, né? Ah, Distribuição sim. distribuição de marmitas, e Uhum. isso tudo vai. A gente tá fazendo história, né, na verdade. A gente está Sim. participando da história. Eu falo que a Flora vai ler isso depois. Agora ela já está no 7º ano, mas Aham. sei lá, os filhos dela vão estudar esse momento do mundo, né? Da pandemia, como a Sim. gente estudou, né? Sim, exatamente. Você falou as questões sociais, né, as campanhas, né? Hoje, justamente como a gente está totalmente mediado pela tecnologia, essas campanhas acabam né, se propagando, enfim, né, e se multiplicando, sendo compartilhadas por um maior número de pessoas. Quer dizer, como as pessoas, né, estão completamente virtualizadas, acabam que esses conteúdos, né, quer dizer, que esse engajamento, né? É mais Qualquer forte, movimento né? online, a gente vai ter esse engajamento muito mais, E né, aí, muito mais por que não usar, ativo. né? E aí é isso que a gente está fazendo aqui, né? As pessoas, às Uhum. vezes, até brincando. Agora tem live, você abre a geladeira, tem uma live. É. Virou um meme, virou uma brincadeira, mas assim, dependendo da live, a gente está trazendo um conteúdo aqui, a gente está trazendo um Sim, debate. sim. A pessoa vai sair daqui com uma informação que você passou que 40%, né, das escolas, das matérias já eram Dos online, currículos. dos Sim. currículos. Então, assim, a gente está passando dados. Assim, quem souber Uhum. aproveitar essas É. lives, né? Pode ter muito conteúdo, pode ter insights Sim, criativos para criar um negócio, para, sim. né? Então, assim, aproveite esse momento, né? Aham. Ó, Rafael Ah, o aí falando, Rafael, oi que Rafa, saudade, tudo bem? Que seus saudade alunos de você entrando. também, que fofos, pessoal, um beijo. Não, gente, Que e ser legal. professor, vocês têm uma missão linda, Michele, parabéns. Às vezes Porque mas é é cansativo, bacana. mas você marca a vida da pessoa de uma maneira tão bonita, num momento tão, né, importante, porque o estudo Sim, é uma conquista, né? sim, O estudo é sem dúvida. E hoje, um legado, né, da pandemia é mostrar que o conhecimento ele não para, Raquel. Que o mundo é Total. É informação. aprendizagem contínua, né? Exatamente. E que né, o aprendizado ele vai ter que ser feito constantemente, porque o mundo está mostrando para gente que ele está muito dinâmico, Muito sabe? rápido. Então, E muito rápido, né? exatamente. Oi, É. Bianca, um beijo. Também te Não, e adoro, muita saudade de você. você tá vendo o seu próprio pai com 76 anos, 77 É, anos, né? Agora 77. aprendendo. Então, olha Nossa, meu só. pai dando aula online, gente, foi assim uma vitória e ele super E adaptado e para usando. ele uma vitória, né? Olha que Sim, legal. Ele com é, 77 anos ainda está aprendendo. Então, assim, é isso que exatamente. fica. A gente se superar o É. tempo todo, né? Superar as nossas barreiras o tempo todo. A A Bianca está falando, A as aulas Bianca é ao vivo. professora, a Bianca é uma professora maravilhosa da ESPM, né, que é uma faculdade, né, Bianca, de referência. Companhia da Bíblia de Estudantes. As aulas É, da e sua companhia da Bíblia de Estudantes e a, professores. a ESPM, né, Bianca, eu tenho amigos que trabalham lá, e que eu tenho muito contato, a ESPM, ela tá, assim, uma referência nesse modelo e de empatia, né, Bianca? Eu tô sabendo que tá bem legal lá. E a Bianca tá falando que as aulas ao vivo, elas são companhia para os estudantes e para os professores e que tem sido terapêutico. Ah, muito Promover. legal. Parabéns, Exatamente. Bianca, parabéns. Assim, Parabéns. eu acho uma, assim, de uma bravura absurda, assim, a É. profissão de professor. Eu tive contato ano passado, quando eu estava trabalhando com as crianças no curso de robótica, e é lindo, né, assim, ver a transformação. Com criança, a coisa é muito Aham. mais lúdica, é fofinha e tal. Mas Sim. você vê ali aquela sementinha plantada, e vocês plantam isso nos corações das pessoas, né? Então, É. assim, é uma missão muito bonita. Siga forte. É É. preciso estar atento e forte, né? Porque o É. negócio... a gente não É. pode temer o que vem pela frente. A gente não sabe o que vem pela frente, né? E essa Sem... pandemia mostrou isso, né? Exatamente, foi o que a Jordana falou, né? A gente tem que pensar, o legado temos que pensar rápido e Ágil, adaptação, né? O né? E a mundo adaptação.
a Bianca está falando, tem sido um super desafio, lição para todos. A Lição Bianca com tem um certeza. filho da idade de 3, 4 anos. Né? A Bianca tem um Não, filho é um pequeno. desafio, porque é isso, você tem que equilibrar todas as suas responsabilidades. É o trabalho, a criança, é o marido. Sim. Às vezes são os pais que você tem que ir lá visitar, levar uma compra. Então, assim, É muita coisa, né? É uma carga pesada nesse Sim. momento. Mas aí é isso, né? A gente essa adaptação, né? Ó, é isso que, né? A gente tem que se reinventar o tempo todo. O filho da Bianca tem 5 anos, ela tá falando. 5 anos. Então, assim, Raquel, o legado é esse, sabe? A gente tem que estar preparado para tudo, né? A gente tem que estar pronto e munido. O online veio para ficar, não tem jeito. Não corram tem jeito. Para aprender. E como eu falei, a gente já estava migrando para o ensino híbrido, né? Com tecnologias, né? Com inovação. E as próprias instituições fazendo, né? Incentivando os professores, capacitando os professores para isso. Isso sabe? é muito bacana. Isso é muito bacana. E a gente ainda está nesse caminho, eu mesma, sabe? Estou vendo ainda. Não, isso ainda vai reverberar, né? Isso vai reverberar. Exatamente. Agora, uma coisa que eu sinto é que os alunos eles não abrem mão do conteúdo, né? Eles querem conteúdo ainda, né? Eles querem ir para aula. Eles não querem aquela enrolação, né? Tipo, toma aqui um deverzinho. Não querem professor que fica falando da vida dele, né? Ele quer Batendo chegar papo. na aula. Ele quer chegar na aula e aula. Exatamente. Ele quer ter um tema, sabe? Depois ele quer que você grave a aula e a gente disponibiliza a gravação, sabe? Ele não quer. Ele está interessado realmente. Né? O aluno que entra ainda tem isso também, né? Quer dizer, a gente não sabe, né? O aluno que não entra na plataforma, né? Quer dizer, a gente também não sabe, não tem como a gente ter esse controle. Sim. Rígido, né? Como eu te falei, mas o aluno que entra ali às 7h30 da manhã, ele quer ter aula, ele quer aprender uma coisa nova, né? Ele quer aquele momento. Ele já acordou cedo, então ele quer aproveitar da melhor forma, né? Exatamente, ele quer que aquele momento seja realmente útil para ele, né? Para o aprendizado. É bem bacana. Mimi, a gente está terminando aqui o nosso tempo, Michele. Olha como passa Raquel. rápido. Você viu como passa rápido? Eu adorei. Não está sendo uma delícia. Muito obrigada a você. Maravilhoso. E eu acho maravilhosa. Que obrigada. Imagina, eu que te agradeço. Você é maravilhosa, trouxe um monte de conteúdo rico pra gente, importante falar nesse momento. E assim, a sua definição, então, desse momento de educação online, o que você quer deixar de recado? A educação online é cooperação, é afeto e é delicadeza. A gente tem que ser delicado, a gente tem que ser sensível. A sensibilidade ela tem que imperar nesse momento para a gente entender todas as dificuldades que isso traz para a gente. Ou seja, é técnico, mas humaniza, né? Exatamente. A tecnologia está só mediando essa humanidade que precisa ser colocada aí nesse momento. Ou seja, vamos ser mais humanos através da tecnologia. Sim. Olha que legal isso. Perfeito. Amiga, muito obrigada. Muito obrigada. E que a gente tenha mais lives aqui, a gente fale de mais coisas boas, você tendo informação, vamos botar aqui para falar, para a galera saber. Então, eu estou aqui com esse espaço, falou e disse. Semana que vem tem mais gente falando aqui. E eu quero isso, é levar conteúdo. Michele, muito obrigada. Eu que agradeço, Raquel. Parabéns obrigada, pelo pessoal projeto. que veio aí. Imagina, muito obrigada. Um beijo a todos vocês. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.